Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Nós estamos começando mais um nosso condomínio hoje, aqui no canal 4, TV Floripa, e também em tempo real pela internet para todo o planeta. Você pode mandar o seu e-mail para tvfloripa@tvfloripa.org.br ou para o Sindiconde, que é o responsável e produtor desse programa. Você manda para sindiconde@gmail.com. Gustavo e a equipe do presidente Alfred Heilmann estarão sempre à disposição, como tem estado e tem feito, respondido e tal, etc. Nosso programa tem o apoio de Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. E o Sindiconde, aqueles avisos de praxe, né, no início do programa, fica no edifício Seiza Center, sobre a loja, bloco B, na Avenida Osmar Cunha, 183. Se você quer escrever, ainda gosta de escrever e tal, e mandar pelo correio, CEP é 88015100. Telefone, código de área, para você que está fora, nos assistindo e quiser participar, 48, é o código de Florianópolis, e o número é 33338677. O nosso condomínio hoje também, impresso, circula semanalmente no Jornal Notícias do Dia, encartado no Clube do Imóvel. E quinzenalmente, semana sim, semana não, no Fique Esperto, que é um jornal que circula na Grande Florianópolis, área de abrangência do Sindiconde. O convidado que gentilmente atendeu o pedido da produção, indicado pelo presidente Alfred Heilmann, do Sindiconde, é o engenheiro civil José Henrique Ouro Fino da Luz Fontes. Ele atua essencialmente na elaboração de projetos hidrossanitários e preventivo contra incêndio, que também será o tema desse programa, através da empresa, da qual ele é o diretor proprietário, o presidente da empresa, Saldanha e Fontes. Queria saudá-lo, inicialmente, agradecer a presença, e um dos temas escolhidos pela produção é a questão de para-raios. Até porque o Brasil, né, se não é o mais atingido, é um dos mais atingidos por raios, né? É verdade, com certeza. Em todo o planeta. Eu queria que o senhor, já ao começar a sua participação, nos desse essa informação técnica do Brasil atingido por raios e tal, e a importância desses sistemas no dia a dia. As pessoas nem se dão conta. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Questão do para-raios e os raios, né? Isso é um problema já secular, diria, por vezes até empírico, porque o raio não escolhe o lugar onde vai cair. E cai mais de uma vez, né? Dizem que não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas cai, né? Cai. Pois é, essas coisas que a gente vai desmistificar. Então, nós temos no Brasil a norma brasileira, 5419, que ela abrange a proteção das edificações. Certo. Ela não protege o que está dentro dela. Então, o intuito maior da NBR 5419 é a proteção das instalações. E o que nós temos essa norma? Ela faz um estudo para todo o Brasil e ela classifica as regiões por índices de frequência de descarga atmosférica. E baseado nessas tabelas da norma 5419, deve ser feito o dimensionamento das instalações. Dependendo da situação, apesar de nós termos a edificação, até a norma pode fazer a dispensa
do sistema de para-raios. Mas é uma norma abrangente, mas ela se preocupa mais com as habitações. Tá, agora eu estava lendo ali, o seu Alfred é um produtor exigente. Sim. E é um apresentador brilhante, faz falta aqui na bancada, mas hoje ele teve que realizar uma viagem, foi ele e o Gustavo, e infelizmente não pôde estar presente, mas está, disse ele que iria nos assistir pela internet. Com certeza deve estar. Deve estar nos assistindo pela internet. Mas eu observei aqui no material farto que ele deixou a respeito disso, que o para-raio não é só para ficar lá em cima para evitar um dano na construção, mas ele também deve ser, de acordo com essa norma NBR 5419, proteger outros equipamentos eletroeletrônicos, computadores, alarmes, portão automático, data center, elevadores, geradores, isso é assim mesmo? Exatamente. O sistema de para-raios, o sistema de para-raios, o que eu dizia, ele protege a edificação como um todo. É, porque as pessoas acham que é só botar uma ponteira lá em cima, ligar um fio e... Não, a questão é o seguinte, pior do que um para-raio mal construído, melhor é não ter um para-raio do que ter um para-raio mal executado. Por isso a obrigatoriedade de um técnico, engenheiro para... Tem pessoas habilitadas. Na realidade, eu sou engenheiro civil, a prerrogativa maior do dimensionamento do sistema de para-raios dos engenheiros eletricistas. No entanto, eu já atuo há mais de 25 anos nessa área, quase 30 anos, já temos centenas ou talvez mais milhares de edificações projetadas com sistema de para-raios. Mas você falou a questão de proteção do sistema, proteção de um todo. Isso. Você deve ter um sistema de para-raios, ele vai fazer a proteção física da edificação, nós vamos proteger as áreas externas com para-raios, com cabos captores, com terminais aéreos, terminais que vão vão captar descargas laterais, e a descarga atmosférica deve ser conduzida ao solo. No entanto, quando nós temos no terreno o sistema de aterramento, nós não temos só o sistema de para-raios. Nós temos a telefonia, temos a questão de processamento de dados, temos uma série de sistemas, até o sistema de energia elétrica. Então, o que preconiza a norma? A norma diz que todos esses pontos devem estar no mesmo potencial. O que decorre disso aí? O que vem acontecer à medida que nós vamos conseguir equalizar os potenciais? À medida que eu tenho uma descarga atmosférica, eu tenho uma instalação próxima, se os potenciais estiverem equalizados, ou seja, forem iguais, eu não tenho passagem de corrente elétrica. Certo. Então, eu não vou ter uma descarga lateral de um raio para um telefone, para um computador, para qualquer outro equipamento elétrico. Então, isso aí nos garante que não há uma corrente secundária que vai causar a queima de equipamentos. Por isso é muito importante, equalizar os potenciais. Agora, existem, porque está aqui no material, além do para-raio com todo esse dimensionamento específico, a obrigatoriedade de ter outros equipamentos como protetores de surto, filtros de linha, fios terras, no-breaks, etc. Como é que funciona isso? Exatamente. E são equipamentos auxiliares que visam impedir o retorno da descarga atmosférica para os equipamentos. O no-break faz isso também, O no-break ele protege a instalação. O no-break, a função dele é manter uma instalação funcionando quando ocorre a falta de energia elétrica. Essa é a função básica do no-break. Nós temos um sistema funcionando, faltou energia, ele entra. Né? Isso é mais para sistemas sensíveis. Certo. Nós temos agora uma edificação nova, que foi construída em Florianópolis, um grande operador nacional, que prevê um grande sistema de no-break, inclusive que a gente chama com redundância. Se falhar o primeiro no-break, entra o segundo. Por quê? Porque os sistemas não podem parar, o sistema de computação não pode parar. Claro. Isso é a função do no-break. Nós temos também os geradores de emergência, mas o gerador de emergência é uma função um pouco diferente do no-break. Ele supre de energia, mas o tempo de resposta é maior. O que é um protetor de surto? O protetor de surto é uma peça que evita, ele tem como se fosse um fusível, né? Mas falando em termos para o leigo, né? Ele é um dispositivo que abre à medida que é uma corrente diferente, não projetada para o sistema. Se você tem uma residência próxima a alguma torre,
alta, ou próximo a um prédio mais alto que tem aterramento, isso dispensa o sistema de para-raio na sua residência? Sim, porque a norma brasileira ela tem certos padrões de exigência. Ela pode ser... o que determina o seguinte, é o tipo do risco, tipo da ocupação. Certo. À medida que eu tenho ocupações diferentes, por exemplo, uma ocupação numa área que armazena explosivos, eu tenho uma determinada exigência. Precisa. À medida que eu tenho um centro de processamento de dados, eu tenho uma determinada exigência. À medida que eu tenho uma edificação residencial, tenho também um outro tipo de exigência. Agora, uma residência não é passível de sistema de para-raios, não é necessário. A não ser que você esteja com uma casa no topo do morro, num ponto alto, num ponto privilegiado, num descampado. Por isso que dizem que o cavalo atrai raio, né? O cavalo não atrai raio. É porque o cavalo normalmente está em pé no pasto, nas tempestades. Então ele é um ponto alto, é um ponto de referencial para a descarga atmosférica. Você pode fazer as suas perguntas e encaminhar lá para o sindiconde@gmail.com ou aqui para tvfloripa@tvfloripa.org.br, que a gente, se não responder dessa vez, certamente aprendemos o caminho. E espero que o Dr. José Henrique Ouro Fino da Luz Fontes, engenheiro civil, também tenha aprendido, porque a contribuição que ele pode dar no dia a dia aí do seu condomínio, da sua casa, ela é vital. E a gente vai falar sobre uma série de coisas. Agora que a gente entrou nessa história, né, tanto do cavalo, e não é por nada, mas é porque ele está em pé e tal, no descampado, da residência e tal, a gente vai ter vários assuntos para tratar já. Aguarde um pouquinho só. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. O tipo de preparo do alimento também influencia no risco para o câncer. Tente adicionar menos sal à sua comida na hora de prepará-la, aumentando mais o uso de temperos, como azeite, alho, cebola e salsa. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de até 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio por dia, ou seja, o equivalente a uma tampa de caneta cheia. Ao fritar, grelhar ou preparar carnes na brasa, a temperaturas muito elevadas, podem ser criados compostos que aumentam o risco de câncer de estômago e do cólon e reto. Por isso, métodos de cozimento que usam baixas temperaturas são escolhas mais saudáveis, como vapor, fervura, pochê, ensopado, guisado, cozido ou assado. Observe bem sua alimentação. Ela pode ser um fator que vai lhe proteger para doenças mais sérias no futuro. Cuide-se, viva melhor. Isso, você vê sempre, não é? O que você não vê é muito do que acontece antes para que esse ou outro produto chegue às suas mãos. No Brasil, o trabalho escravo é proibido por lei, mas o número de trabalhadores escravos atinge hoje cerca de 20 mil. Infelizmente, nenhuma região do mundo está livre desse problema. Mas nós lidamos com ele de frente. O trabalho escravo ainda existe e está mais perto do que você imagina. Por isso, nosso plano é erradicar o trabalho escravo no Brasil. Ministério Público do Trabalho. Na verdade, o perdão... Para o mundo todo comprometido. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br.
O nosso condomínio hoje está conversando com o engenheiro civil José Henrique Orofino da Luz Fontes, que atua na elaboração de projetos hidrossanitários e preventivos contra incêndio. Nós já vamos chegar lá, porque ele é o responsável, o diretor-presidente da empresa Saldanha e Fontes, que trabalha nessas questões hidrossanitárias e de prevenção contra incêndio. Mas nós estamos falando, que é o início da nossa conversa, sobre para-raios, sobre os raios. Chegamos a uma conclusão que o cavalo é atingido não porque está ali, é porque ele está em pé num ponto alto descampado. E que o raio, vocês ouviram o engenheiro dizer, cai sim, ou cai ou sobe. Pois essa é uma questão. Afinal, o raio bate, não tem resposta para isso? Não, o raio, em princípio, cai, né? Mas às vezes existem raios ascendentes por uma questão de diferença de potencial. Às vezes sobe. É uma questão, mas é mais raro. Porque é uma descarga, né? Na realidade, o que eu estava colocando, existe o raio, porque existe uma diferença. Aí vai existir uma corrente de alta, vamos dizer, uma descarga de alta potência. Sim. Certo? Então, há teorias que dizem que ele sobe, tá? Em determinadas situações. É porque, na realidade, nós temos a nuvem, né? E temos dois pontos aí. Você nunca viu a experiência de Jesus? Você tem uma faísca? Sim. Faiscar dedos, assim? Sim. Então, lógica em outra grandeza. É eletrostática, no caso, né? Exatamente. É uma estática, né? Certo. Gaiola de Faraday. Eu já trabalhei em emissoras de rádio que fazem a gaiola de Faraday para evitar a entrada de ondas e tal. Exatamente. Isso é bom, é ruim, é necessário, é especial? Como é que é? A gaiola de Faraday, vamos na questão do para-raios, né? Isso. A gaiola de Faraday, ela é utilizada quando nós temos... É um tipo de para-raio? É um tipo de para-raios. Ele tem, por exemplo, grandes galpões, edificações horizontais. Então, normalmente, ela tem chamada gaiola de Faraday, que ele faz a proteção através de cabos dispostos horizontalmente na cobertura. E também o espaçamento entre cabos é determinado pelo tipo de ocupação do imóvel. E nós temos, então, obrigatoriamente, nós temos os cabos em torno de toda a periferia, na parte superior, e também, junto ao piso, também nós temos um cabo interligando todas as descidas do para-raio. Mas é só em cima e embaixo ou também nas paredes laterais? Não. Aí, vamos ainda em edificações. Depois eu volto à questão da emissora de rádio. Tá. Dependendo da altura, eu devo ter cabos intermediários. Por exemplo, se eu tiver mais de 20 metros de altura, eu sou obrigado a ter um cabo intermediário para equalizar os potenciais. Agora, a questão da emissora de rádio, eu, como engenheiro, tive a rara oportunidade de construir, na Universidade Federal, um laboratório de física. Certo. É exatamente isso que você está falando. Nós temos lá eram todas as paredes revestidas com uma grade, todas as dobradiças, uma tela em toda a parede, toda ela aterrada, parede, teto e piso, e todos os metais sanitários, todas as dobradiças e fechaduras, todos eles receberam aterramento. Para evitar? Quê? Para evitar que ondas externas interferissem nos experimentos de física. Olha só. Foi uma experiência interessante que eu passei. E evita mesmo? Evita mesmo. Muito bem. É aquela questão, por que às vezes determinadas situações nós não conseguimos captar o celular? É porque as ondas são interrompidas por algum tipo de gaiola. Ela simplesmente não passa. Não consegue passar. Se os presídios fossem realmente uma gaiola, uma grande gaiola de Faraday... Não teria problema. Não haveria problema. Estaria em boa parte, né? Não seria 100%. E não estaria interferindo em outros lugares, como é o caso agora, que botaram aqui no aí é um equipamento externo que eles fazem uma interferência. Não sei como aí que ninguém fala ali no Centro de Cultura. Ali, né? Agora, se você tiver no presídio colocar... Mesmo que tenha gaiola de Faraday, colocar o celular para fora da janela, aí ele vai funcionar. Então, tem que ser uma malha bem fina, né? E aterrada também. Né? Não adianta eu ter uma malha se eu não aterrar. Bom, para a gente passar para o assunto hidrossanitário e preventivo contra incêndio, não que a gente não possa voltar a qualquer momento a falar sobre para-raio, o Benjamin Franklin,
Porque senão nós vamos passar batido e ele é o responsável, né, pelo que se tem na história, né? São as experiências, né? Isso é a experiência da Pandorga, né? Que Isso, é o rabo da exatamente. Pandorga. Então são, como se diz, são grandes cientistas, observadores que conseguiram traduzir isso em teorias e em sistemas. O sistema de para-raio é um sistema antigo e, como se diz, partiu de um cientista que teve a capacidade de observar determinado fenômeno. Benjamin Franklin, né? O pai do para-raio. Exatamente, por isso é chamado para-raio Franklin. Certo. Aquele para-raio que nós temos em geral em cima do edifício, o nome dele é Franklin. Captor Franklin. Captor Franklin. O que a gente poderia mais falar sobre para-raio para aquele cidadão síndico que está lá no seu prédio agora ou no seu condomínio de casas mesmo, pode ser horizontal, aí parece que não precisa e tal. Mas o que a gente poderia dizer para que ele se preocupe com a importância que o para-raio tem, tanto para os equipamentos como para as vidas e para a própria edificação, né? Como eu coloquei, o para-raio, não adianta eu ter um sistema de para-raio se ele estiver mal instalado. Então, você tem que dar manutenção periódica, tem que verificar principalmente as conexões entre cabos, que elas estejam bem feitas, não estejam sofrendo oxidação, verificar se as descidas estão bem cuidadas. Isso para as edificações mais antigas, porque tem um detalhe, nas edificações novas, se o leigo verificar, ele não vai mais enxergar aqueles cabos os cabos descendo pela parede, os cabos externos. Quando eu iniciei com projetos, nós usávamos isoladores de porcelana que mantinham o cabo afastado 20 centímetros da parede. Certo. Com afastamento de 2 metros entre isolador de porcelana. Certo. Agora, o que nós... Depois, numa etapa seguinte, com a evolução da norma brasileira, nós já partimos para colar o cabo nas paredes e obedecer determinados afastamentos. Hoje, nós não usamos mais descidas físicas externas. Hoje nós usamos descidas incorporadas à estrutura do edifício. Onde estão as colunas. Exatamente. Lá. Então nós usamos hoje uma barra adicional, posicionada corretamente de acordo com a norma brasileira, e essas descidas, então, que vão fazer o papel dos antigos cabos externos que existiam nos edifícios. Mas, logicamente, como todo sistema, nós temos que garantir a continuidade dessas barras dentro da estrutura e também depois a equalização de todas elas. Diga uma coisa, o para-raio, o captor Franklin, muita gente tem, sabe? Ele atrai o raio? Não é questão, não é que ele atrai o raio, ele está ali para receber o raio. Porque à medida que a função dele não é atrair, a função dele, se estiver, ele é um ponto favorável de descarga, porque ele vai conduzir ao aterramento, então vai favorecer a descida ao terra. Tá? A cair num ponto da edificação que não tenha proteção, ele vai cair no que tem. Então, hoje... E qual é a distância que permite essa... Olha, eu não tenho para-raio aqui, mas tem uma torre lá, vai cair lá. Qual é a distância? Existem métodos de dimensionamento. A norma brasileira estabelece métodos para fazer a verificação da necessidade ou não de para-raios. Mas, normalmente, se eu estou numa residência próxima a uma torre, eu estaria protegido. Porque o para-raios Franklin... Mais próximo quanto? Não, o para-raio Franklin, ele determina um ângulo de proteção, de 30 graus. Assim. 30 graus assim, né? Aham. Então, em decorrência disso, hoje nós temos, nos edifícios, nós temos, além do captor Franklin, nós temos uma malha captora, que a gente chama, ela é dimensionada pelo sistema eletrogeométrico. É uma esfera fictícia também, o diâmetro dela é de acordo com o tipo de risco que nós temos, mas normalmente nas cidades, em edificações comerciais, é de 40 metros, diâmetro de 40. Aliás, desculpe, raio de 40. Então, essa esfera fictícia não pode tocar em nenhum ponto que esteja desprotegido. Então, hoje que nós temos nos edifícios, sempre no bordo, na periferia, nós temos um cabo captor, com pequenos terminais aéreos de 50 centímetros, que faz a concentração e vão pegar eventuais, a gente chama rabo de raios, umas descargas secundárias. Pois é, isso era uma coisa interessante. Você tem o raio, o principal, mas quando ele entra em contato, sei lá, com um protetor ou coisa, ele faz sub-raiozinhos, é isso? São descargas laterais.
Vem o principal. Vem o principal, mas ele já vem, não é que aquele vai distribuir, ele já vem com chamadas descargas laterais. Por isso, às vezes, edifícios antigos que só tinham um captor Franklin, por vezes o captor captava o raio, mas uma descarga lateral quebrava um canto do prédio. Ah, entendi. E você conta entre o relâmpago, o raio em si e o trovão e divide por 3 e dá aproximadamente a distância que ele caiu ou não? Essa conta eu não vou... Isso aí tem que levar em conta a velocidade da luz e a velocidade do som. 330 metros por segundo. Tá? Então isso tem que levar em conta, né, a luz e o som. E o som. Certo? Mas é mais ou menos. Não. Não, eu digo ouviu aqui, deu 10 segundos, divide por 3, ó, tá tantos metros. Eu nunca fiz essa conta. Não pode, não é assim tão simples. Não, é uma conta, porque Relativamente a velocidade da luz é determinada e a velocidade do som é determinada. Isso. Mas hoje eu não teria um número para afirmar exatamente, mas a gente vê um, escuta outro. Né? Certo, exato. Num período de... Um período há um intervalo de tempo entre o raio e o trovão. Exatamente. Certo. Muito bem, esse é José Henrique Orofino da Luz Fontes falando sobre para-raios, para Cronos Casas da Água e Hidroclínica, nesse programa do Sindiconde. Você já sabe, seu e-mail pode ser para sindiconde@gmail.com. O Gustavo e a equipe do presidente Alfred Raimann estão lá para lhe responder. Renato, enfim, todo mundo de lá. E você também pode mandar para nós aqui, né? tvfloripa.org.br. Nós vamos fazer mais um intervalo e aí vamos voltar ainda, tentar ver se restou alguma coisa de para-raio e vamos partir para projeto hidrossanitário. Interessante, a gente tem falado muito dessas coisas aqui no programa, né? Vocês estão lembrados? E também a prevenção contra incêndio, que é uma coisa que a maioria... Aliás, a manutenção do para-raio deve ser feita a cada 2 anos, né? Anual deve ser feita. Anual deve fazer. A medição porque anual. Pode causar problema, né? Às vezes um cabo desconectado, um cabo que oxidou. Já. Isso, então deve ser anual, deve ser feita uma verificação do sistema. Já voltamos. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Hoje, já está estabelecido que uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes e cereais integrais, que contém vitaminas, fibras e outros compostos, ajuda a diminuir o risco de câncer de pulmão, cólon e reto, estômago, boca, faringe e esôfago. Provavelmente reduzem também o risco de câncer de mama, bexiga, laringe e pâncreas, e possivelmente o de ovário, endométrio, colo de útero, tireoide, fígado, próstata e rim. As fibras, apesar de não serem digeridas pelo organismo, ajudam a regularizar o funcionamento do intestino, reduzindo o tempo de contato de substâncias cancerígenas com a parede do intestino grosso. Cuide-se, viva melhor!
Estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Muito bem, nós estamos conversando no nosso condomínio hoje, programa do Sindiconde para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Queria mandar um abraço para o seu Nésio, da Cronos, o José Nitro, da Casas da Água, e o Rude, da Hidroclínica, aquela que faz os exames e tal, para verificar se a sua água está em condições ou não, ou o que ela tem e o que pode ser feito para melhorar. O engenheiro civil José Henrique Ouro Filho da Luz Fontes, da empresa Saldanha e Fontes, atua na elaboração de projetos hidrossanitários e preventivos contra incêndio. Você fala em raio, já lembra da possibilidade do incêndio, mas eu queria passar antes pelo projeto hidrossanitário. O que é um projeto hidrossanitário, exatamente para o telespectador saber, e a necessidade da sua existência para que a vida das pessoas seja realmente saudável e corra bem. Como é que funciona isso? É o projeto hidrossanitário. Como diz, hidro, água, sanitário, saneamento. Então, é um projeto de uma edificação que trata da disciplina água e esgoto. Então, nós temos... o início é simples, então, só água e esgoto. Mas, a partir de da sofisticação de uma edificação ou da existência ou não da infraestrutura numa região, nós temos novas demandas. Uma edificação de luxo, por exemplo, ela pode exigir, na parte hidráulica, água quente, pode exigir aquecimento solar, pode exigir outros sistemas, sistema de pressurização nas instalações. E depois tem toda a parte de esgoto. A parte de esgoto, aí vai depender, nós podemos ter um sistema simples, com lançamento direto na rede coletora da concessionária, no caso aqui é a Casan. Quando existe. Quando existe, né? E nós, em Florianópolis, ainda nós não temos em todas as regiões. Aí, à medida que, vamos dizer, uma rua não tem rede coletora de esgoto... Vocês têm que fazer uma estação dentro do prédio. Exatamente. Aí tem duas opções. Fazer uma estação de tratamento ou fazer um sistema séptico. Também é muito utilizado ainda o sistema séptico. Para edificações multifamiliares, hoje, quando não há rede de esgoto, nós partimos sempre para o projeto de estações de tratamento. Particularmente, a nossa empresa não elabora projetos da estação de tratamento. Sempre o cliente contrata uma empresa especializada nessa área. Porque já é um sistema que exige alta eficiência, então exige um conhecimento maior, ou seja, uma especialização. Claro. Tá, o conhecimento a gente vai buscar. Mas o interessante é trabalhar com empresas que se especializem em determinados ramos. Nossa empresa só trabalha com prevenção contra incêndio e projetos hidrossanitários. Com os sistemas mais sofisticados de combate a incêndio, por exemplo, a gente já não trabalha. Sistema de sprinkler, sistemas de proteção com espuma, outros sistemas assim. Não trabalham. Por quê? Existem pessoas que estudam mais e vão apresentar um projeto mais econômico para o cliente. Não que nós não estaríamos capacitados para fazer, mas são pessoas que vão fazer com mais eficiência, com um retorno financeiro melhor, ou seja, já dominam totalmente o assunto, então eles podem fazer um bom projeto num tempo menor, ou seja, com isso eles podem transferir esse custo para a empresa. Na prevenção contra incêndio, o que pesa mais? Quais são os cuidados? O que vocês pesquisam? Como é que vocês previnem? Se for num prédio, se for num condomínio de casas, o que é que se faz na prevenção? Porque ninguém dá bola para isso. Então vamos começar por um condomínio de casas. Um condomínio de casas, um sistema que pode ser único, praticamente sistema, ou dois sistemas podem ser feitos. Um sistema pode ser instalado um hidrante urbano para eventualmente abastecer um carro de bombeiros no caso de emergência. No caso tem que ter aquele lá dentro do não condomínio. precisar, o carro de bombeiros não precisar retornar à sua base a um ponto distante, então os condomínios, loteamentos podem instalar hidrantes urbanos. E o condomínio também pode fazer instalação centralizada de gás. Isso também alguns condomínios aqui já tem gás, GLP. O GLP para...
Já existem hoje alguns sistemas também que eles transportam recipientes maiores de gás natural, mas nós não temos aqui ainda. Então, basicamente, seria estações de GLP com recipientes recarregáveis, aqueles P500 ou P190 quilos, que abasteceriam um sistema central. Agora, quando nós vamos para um edifício, a prevenção contra incêndios é mais complexa. A prevenção começa do início de um projeto, porque a gente diz que para elaborar um projeto, primeiro nós temos que tomar com base as normas do Corpo de Bombeiros, norma de segurança contra incêndio, e as instruções normativas editadas também pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Além disso, nós temos as normas brasileiras que tratam de diversos assuntos, diversas disciplinas de um projeto de prevenção contra incêndio. Então, o ideal ou seja, você começar um projeto analisando as normas e você vai verificar quais são as necessidades, né? Aí vai verificar qual é o tipo de ocupação, qual é a altura da edificação, qual é a área dos pavimentos, para a partir daí você determinar que sistemas vai empregar, como vai fazer, vamos dizer, como é que vai montar esse sistema. Então, determinadas edificações mais baixas, eu posso ter uma escada comum, uma escada que não tenha simplesmente nenhum sistema extra de proteção, e ela vai conduzir somente vai ter o guarda-corpo e corrimão dirigindo para as rotas de fuga. À medida que a edificação aumenta de dimensões, aumenta a altura, eu posso ter uma escada protegida, uma escada enclausurada, uma escada à prova de fumaça. E as escadas à prova de fumaça podem ser com dutos com ventilação natural ou escadas pressurizadas. Então, o que vai determinar, isso a gente chama de proteção passiva, ou seja, é a estrutura da edificação, ela tem que estar preparada para que as pessoas possam abandonar a edificação. Depois nós temos os outros sistemas, são os sistemas ativos. Tem o sistema de extintores, que é o comum, em geral, é obrigatório em todas as edificações. Nós temos o sistema hidráulico preventivo, que é o sistema de proteção por mangueiras. Esse sistema é exigido a partir de determinada altura ou número de pavimentos e determinada área da edificação. Edificações com área menor de 750 metros estão dispensadas do sistema hidráulico. Depois nós temos sistema de alarme de incêndio, sistema de iluminação de emergência, sistema de gás, que também faz parte do projeto preventivo contra incêndio. Temos um sistema, não sei se falei, detecção de incêndio. O gás é porque vocês colocam ele todo num determinado lugar devidamente protegido. O gás, alguém pode perguntar, o que tem a ver o gás com o sistema de proteção contra incêndio? Pois é, exatamente. Mas a questão é o seguinte, os grandes incêndios, os grandes acidentes, são decorrentes de mau uso do gás. Ah, é? Mau uso do gás. Ou seja, nós só vamos ter uma explosão se o gás estiver em condições ideais. Então, às vezes, a gente vem em casa, as aberturas na cozinha, na área de serviço e tal, e vai lá o decorador, uma pessoa menos avisada, ou mesmo o proprietário, pega e fecha aquilo. Ele está cometendo um crime e está causando, colocando toda a família em risco. Porque qual é a função daquela abertura, daquele... dar escape. Não é dar escape o gás. Ah, não? Esse é o grande erro. A função da abertura é deixar entrar oxigênio para não deixar o gás explodir. O gás atingir uma concentração tal que possa explodir. Claro. Então, há um equívoco, aquilo é para o gás escapar. O gás não tem que escapar. O gás, para queimar mesmo. Ele tem que ser diluído, né? O oxigênio tem que entrar no ambiente, de tal maneira que ele não atinja um grau de concentração que possa causar uma explosão. O gás em pequena concentração não explode. Ah, é? Então, são detalhes que às vezes o leigo não observa e não entende por quê. Sim, mas a gente não tem acesso. Às vezes ele diz, esse buraco aí só está me fazendo entrar vento. Não, ele está trazendo segurança. Claro. Isso é mais sério quando nós temos aquecedores de passagem. Outro problema muito sério. Diga lá. Aquecedor de passagem, ele deve estar instalado sempre numa área com ventilação permanente. Porque o aquecedor de passagem na queima, ele libera monóxido de carbono. Opa! Monóxido de carbono, ele não tem cheiro, e mata a pessoa dormindo, diz a morte feliz, né? O sujeito, a pessoa morre sem saber porque morre por asfixia. Então, é muito importante que as chaminés do aquecedor estejam bem instaladas e que o ambiente esteja devidamente ventilado.
nós vamos fazer, viram só como era importante? Esse é o engenheiro José Henrique Orofino da Luz Fontes, conversando conosco aqui no nosso condomínio hoje, programa do Sindiconte. Nós vamos fazer mais um intervalo e já vamos para o nosso segmento final. Aguarde um pouquinho. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. Evitar a obesidade e prática regular de exercícios físicos é uma recomendação para prevenir o câncer de mama. A ingestão de álcool é contraindicada, pois é fator de risco, assim como a exposição a raio-x em idade inferior a 35 anos. Não há certeza da associação do uso de pílulas anticoncepcionais com risco para o câncer de mama. Esteja atenta a alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo, ou aspecto semelhante à casca de laranja. Secreção no mamilo também é um sinal de alerta. O sintoma de câncer palpável é o caroço no seio, acompanhado ou não de dor mamária. Podem surgir nódulos palpáveis na axila. A mamografia permite a detecção precoce do câncer. Deve ser realizada a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos, ou segundo recomendação médica. Cuide-se, viva melhor. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos para se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o nosso segmento final, né, do nosso condomínio hoje, programa do Sindiconte para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Estamos conversando com o engenheiro civil José Henrique Orofino da Luz Fontes, da Saldanha Fontes, é a empresa da qual ele é proprietário. Nós começamos falando sobre os para-raios. Ficou alguma coisa pendente de para-raio que o senhor acha importante dizer que não tenha dito ou que pensou? Não, tem alguma coisa a dizer. Por exemplo, se você, nós falamos do cavalo, né? Nós falamos de pessoas. Né? Então é o seguinte, se você tiver num descampado, se tiver uma tempestade atmosférica, tem que deitar e jamais se abrigue embaixo de uma árvore. Isso é o mais importante. Deite, né? Deite, deixa... A mesma coisa na praia.
Na praia, às vezes, nós temos tempestade seca, descarga atmosférica Pois é, sem vem chuva. preteia, dá umas descargas. Então, porque aquilo é estática, então não há... E se a pessoa estiver dentro da piscina e começar os raios, deve sair imediatamente? O ideal é não se tornar um ponto alto, né? A pessoa sair fora e se abrigar. Tá. Mais alguma coisa que o senhor lembra assim com relação a para-raio? Vistoriar de ano em ano? Vistoriar anualmente, principalmente manter em bom estado de funcionamento, em boas condições, chamar a empresa especializada, exigir que o profissional faça a R, aquela. Faça a RT do serviço para que ele seja responsável, porque nada adianta, às vezes, você contratar um profissional apenas para testar que está ok. A responsabilidade é a mesma, mesmo que tenha feito, se for mal feito e for verificado que houve má fé, a responsabilidade continua. Agora, o negócio é contratar uma empresa que seja responsável, que se responsabilize pelo serviço. Na questão da prevenção contra incêndio, o senhor falou que há aquelas espaços deixados para ar. Isso foi no bloco anterior. A gente falou de para-raio no primeiro, no segundo também. Aí passamos para projeto hidrossanitário, o que é, como é que é feito, quais as exigências. Tivemos a questão do preventivo, da prevenção contra incêndio. E aí, na saída do último bloco, uma coisa bem interessante foi a questão dos espaços para a entrada de ar, que ficam embaixo e devem ficar em cima também, e que eles não são para o gás sair, como a gente pensa. Exatamente. E aquilo é para o gás entrar, o oxigênio, né, entrar no ambiente e evitar a alta concentração do GLP ou do gás natural. Porque aí evita, teoricamente, a explosão, né? Sempre lembrando que o GLP, o que é mais usual em Florianópolis, é o do bujão, na nossa região, vem em botijão e ele é mais pesado que o ar. Vai para o chão, vai para Então ele sempre vai se depositar. Então a gente nunca deve ter próxima central de gás, não devemos ter nenhum poço de luz, nenhuma caixa, né? Motor, essas coisas. Não deve ser evitado, deixar no mínimo 1,5 metro de distância. E o GN, que hoje está entrando em Florianópolis e região... Que é esse canalizado? O gás canalizado, o gás natural é mais leve que o ar. Então a tendência dele é se dispersar mais facilmente. E então você deve ter aberturas a mesmo 80 assim, e a 1,50, como é isso? Mesmo sendo gás natural, é obrigatório a instalação de aberturas. São duas aberturas, a inferior abaixo de 80 centímetros e a superior acima de 1,50 m. Pode ser colocada uma veneziana, mas deve ser evitado, não deve ser evitado, não pode ser fechado, nenhuma dessas duas. Não pode tapar, não pode botar paninho, não pode fazer nada, tem que deixar. Tem que deixar aberto, porque é uma questão de segurança da família. O José Henrique Orofino da Luz Fontes tem blog, é interessante, e é por aí mesmo, você pega o nome, José Henrique Orofino da Luz Fontes, e vai lá e vai achar. Você que é internauta, está nos acompanhando pela internet, muito obrigado. E você que é assinante da NET, está aqui na cidade de Florianópolis, nos acompanhando pelo canal 4, vale a pena, porque ele coloca no seu blog uma série. Como é que começou essa história? Só para a gente fechar, como é que começou essa história de blogueiro? Porque é antigo, né? É antigo, mas eu digo que meu blog é voltado à engenharia, mas eu tenho eu gosto um pouquinho de política. E o senhor tem um espírito crítico. Então eu posto muitos, ou copio postagens de articulistas nacionais e gosto de destacar no meu blog. Seria um tipo de uma seleção de assuntos que eu acho críticos, interessantes, e coloco no meu blog. Que tem a ver com tudo, inclusive com essas nossas... Por vezes eu faço algumas postagens na engenharia, como eu fiz alguma coisa sobre... O interessante é que se você tiver um incêndio numa frigideira com óleo, jamais jogue água, você joga uma toalha. Tá? Isso, inclusive, tem no meu blog lá um filmezinho. Nunca água. Nunca água, jamais água. Pega um pano molhado, um cobertor molhado e joga em cima, abafa, jamais joga água. Você tira o oxigênio, acaba o incêndio. Isso está no meu blog. Como tem alguma coisa sobre acidentes que ocorreram com ambientes que foram... ambientes onde ocorreu ocorre queima de gás e pessoas morreram asfixiadas. Um detalhe muito importante, jamais utilizar aquecedor de passagem em banheiros. Jamais.
O que é aquecedor de passagem? Aquecedor de passagem é aquecedor para água quente, aquele que vem, em geral está na área de serviço, que vai aquecer, aquece, faz o sistema central no apartamento. Por gás? Por gás, exatamente. Chaminha piloto e tal, você abre uma e outra. E apartamentos antigos, e era muito comum no Rio de Janeiro, nós termos aquecedores a gás instalados no banheiro. Isso tem que ser do lado de fora. Do lado de fora. O encanamento entra... Até pode, mas são equipamentos especiais que podem ser instalados em banheiro. São os chamados equipamentos de fluxo balanceado. Ele toma ar do exterior e já joga direto para o exterior. Mas isso é um equipamento especial que para ser instalado também precisa de pessoa habilitada. Como engenheiro e tratando de questão de hidrossanitário, preventivo contra incêndio e com relação a para-raio, só para a gente, estamos chegando ao final, só para a gente encerrar, qual é a visão ambiental que o senhor tem e passa e exige lá dos seus clientes? Porque a gente sabe que esses projetos todos de edificação e coisas têm um monte de... Como é que o projeto é o seguinte, a nossa questão, a nossa participação na área ambiental é produzir projetos que não agridam o nosso meio ambiente. É isso que vocês fazem. Eu jamais vou fazer um projeto que vai estragar a nossa ilha, estragar qualquer região. A gente procura sempre fazer um projeto, por vezes, dependendo quando o cliente topa a parada, sustentáveis, com aproveitamento de água da chuva, com outros dispositivos que possam reduzir o impacto da edificação ao meio ambiente. Certo. Mas o mais... Então, sempre preconizando que o esgoto tem que ser bem tratado quando não há rede de esgoto e que, quando é possível, aproveitar a água da chuva para os embacios e também, quando é possível, também, dependendo do cliente, utilizar energia solar para apoio de aquecimento de sistemas hidráulicos. Na prevenção contra incêndio, nesses projetos, eu sei que o senhor já falou, mas só para a gente fechar, quais... Vamos supor, 3 questões inarredáveis, que são fundamentais. O senhor falou em extintor de incêndio, tem ali o nosso ali. É fundamental, sim. É fundamental que a gente tenha um extintor de incêndio sempre revisado. Mesmo em casa? Mesmo em casa, porque quem vai dar o primeiro combate é o morador, que até deve ser treinado para usar o extintor de incêndio. Depois, ter o sistema de gás muito bem cuidado, verificado, ver se não tem vazamento. E também que o sistema hidráulico preventivo, que é o sistema de mangueiras, também esteja ativo. Muitos condomínios, por vezes, verificam que a tubulação está rompida, ao invés de mandar consertar a tubulação, simplesmente fecha o registro na caixa d'água. Então, porque o sistema hidráulico, normalmente, quem vai operar é o Corpo de Bombeiros. Não é um sistema adequado para a operação por leigos. Certo. Em função de pressão e até pode vir a causar algum acidente. Mas isso é o importante, né? E que tenha também verifique sempre o sistema de iluminação de emergência, porque em acidentes a rota de fuga tem que estar bem sinalizada para que as pessoas possam descer com segurança e não venham sofrer algum incidente mais sério. Tudo bem. Mais alguma coisa para colocar sobre para-raio, hidrossanitário ou prevenção de incêndio? O importante é sempre tentar trabalhar sistemas com honestidade, não querer se enganar, né? Você tem um sistema, você tem que verificar, não deve acreditar, ficar na sorte. Não deve economizar em cima disso também, né? E sempre, quando precisar, procurar empresas Nós temos várias aqui. Muitas empresas são credências honestas, empresas que vão prestar bons serviços. Existem várias aqui? Existem muitas empresas aqui. As empresas são altamente especializadas, habilitadas para fazer toda a manutenção dos sistemas de prevenção contra incêndio. Tudo bem. Eu queria agradecer ao engenheiro civil José Henrique Orofino da Luz Fontes, diretor proprietário lá da Saldanha e Fontes, que atua na elaboração de projetos hidrossanitários e preventivos contra incêndio, que hoje, para a Cronos, Casas da Água, Hidroclínica e para o Sindiconde, nos trouxe a questão dos para-raios, lá do seu Benjamin Franklin, nos trouxe a importância do planejamento adequado hidrossanitário e nos falou claramente também da questão de prevenção contra incêndio. E você já pode fazer aí a sua perguntinha,
manda para tvfloripa@tvfloripa.org.br ou diretamente lá para o Gustavo, no sindiconde@gmail.com. Para o seu Alfred Heilmann, presidente do Sindiconde, se estiver lá nos assistindo, ou para o Gustavo, né? Um abraço, um beijo no coração, ele que está lá, né, cuidando das coisas importantes. Ao nosso convidado, um grande prazer e, se possível for, em outra oportunidade, gostaríamos de tê-lo aqui. É possível, né? A gente combina com... Pode ser, será um prazer. Para não ser assim de afogadilho de repente, né? Será um prazer. A gente gostaria muito porque as pessoas hoje acrescentaram, com certeza, uma série de informações que elas simplesmente desconheciam. E o desconhecer das coisas pode levar a situações, né, como o senhor estava citando, aqueles que ligaram lá uma espiriteirazinha, a querosene, exatamente, fecharam toda a peça e acabaram... Eles queriam dormir quentinhos. Fora quentinhos e, infelizmente, morreram quentes. Que loucura. Ficaram frios. Né? Que coisa, né? Mas falta conhecimento. Gente, muito obrigado. Obrigado a Cronos Casa da Água Hidroclínica, ao Fernando Patunas na direção de imagens, assistente de câmera e de estúdio aqui, o Pedro Rios, direção-geral do Silvio Manioto. Um abraço para Sindiconde, Casas da Água, Cronos e Hidroclínica. Até o nosso próximo programa. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica.